Olá, como vai? Bem-vindo ao curso de Geração Solar, Teoria e Prática. Eu sou o professor Cláudio Santos e na aula de hoje nós vamos ver um projeto de um sistema fotovoltaico isolado. Para fazer um projeto de um sistema fotovoltaico isolado, nós vamos seguir os seguintes passos. Nós vamos primeiro entender o funcionamento de um sistema isolado, que é o SFI. Vamos fazer uma lista de eletrodomésticos, vamos fazer a escolha do inversor de tensão, cálculo das baterias, escolha do controlador de carga, cálculo do arranjo fotovoltaico e vamos também fazer algumas recomendações de como usar o sistema fotovoltaico e vantagens e desvantagens. Funcionamento do sistema fotovoltaico isolado. Basicamente, o sistema fotovoltaico isolado ele pega a energia gerada pelos módulos, passa por um controlador de carga, por um controlador de carga carrega baterias, podem ser arranjos de 12, 24, 36 e 48 volts. Tem a possibilidade de você usar cargas CC, embora sejam muito raras. Você não vai encontrar televisor, micro-ondas, luz, lâmpada, até lâmpada até que pode, mas é difícil encontrar cargas CC. Então, o que você faz? Você passa essa energia para um inversor de frequência, de 2 estágios, na verdade é mais conhecido como inversor de tensão. Ele pode ser um inversor senoidal ou senoidal modificado ou de onda pura. A senoidal é essa que é suave aqui, a modificada é a quadrada aqui. E aí sim ele passa essa tensão para as cargas alternadas da sua residência. Então esse cara aqui ele não está conectado à rede, ele não tem, se alimenta, aqui as cargas locais se alimentam única e exclusivamente da energia na bateria e dos módulos. Então aqui é um exemplo um pouco mais esclarecido aqui, que é os módulos, controlador de carga, um exemplo de carga CC que é bem raro, aqui a bateria, aqui o inversor de tensão e aqui as cargas CA. Antes de fazer a lista de eletrodomésticos, a gente tem que lembrar que o sistema fotovoltaico isolado ele foi um dos primeiros sistemas a surgir e ele, enquanto a gente não tinha condições de tecnologia o bastante para injetar potência na rede. Mas o primeiro passo agora, o próximo passo é fazer uma lista dos eletrodomésticos. E antes de começar a fazer essa lista, eu preciso falar com você que você tem que ser o seu cliente tem que ser bastante honesto com você se você for fazer um sistema fotovoltaico isolado. Digamos que você se encontre com um cara que fala assim, olha, eu preciso de um sistema fotovoltaico isolado. E aí o cara fala assim, olha, então você vai fazer uma lista de eletrodomésticos. Aí você mostra o projeto do cara. Ah, não, mas eu vou usar pouca coisa, eu não vou usar isso tudo. Então ele tem que ser bastante honesto, porque o desempenho dele vai depender muito do consumo dele, de como que ele consome. Então vamos lá, lista de eletrodomésticos. Vamos dar um exemplo aqui de uma casa que utiliza, digamos, 10 lâmpadas, um modem, um roteador, um televisor de 42 polegadas, um micro-ondas, um chuveiro elétrico, uma geladeira, um ventilador, 2 ventiladores, ferro elétrico e freezer. Já de antemão, você precisa esclarecer para o seu cliente que um sistema fotovoltaico isolado dificilmente vai conseguir fornecer energia para um chuveiro e para um ferro de passar. Se ele for fazer isso, você vai ter que usar inversores de potência que vai ser difícil de encontrar. Então aqui de cara a gente já tem que eliminar esses dois tipos de carga. Qual que é a opção? Ele instalar aquecimento solar e o ferro de passar até que pode usar, mas vai ser bem complicado. Assim, de vez em quando, não é todo dia que usaria. Bom, as cargas CC, ignorando as cargas CC aqui, vou imaginar o seguinte, Lista de eletrodomésticos. Então, antes de começar o projeto, você tem que ter uma conversa séria com o seu cliente para saber se ele realmente tem uma lista em mente de eletrodomésticos, porque se ele der uma lista muito pequena, muito subdimensionada, o gerador dele não vai funcionar direito. Então ele pode ter problemas e para quem ele vai recorrer vai ser você. Então você tem que chegar com ele e falar assim, olha, o que é que você vai usar? Ah, não, vou usar uma lâmpada e uma televisão. Mas não, você não vai usar só isso. Porque se o cara conectar lá 10 lâmpadas depois, isso vai afetar a geração dele. Isso vai afetar o consumo dele. Então, na lista de eletrodomésticos, vamos ver um exemplo aqui. Se digamos aqui, se a gente utilizar aqui 10 lâmpadas a LED, que vai ser melhor, um modem, um roteador, um televisor de 42 polegadas, um micro-ondas, um chuveiro elétrico, uma geladeira, 2 ventiladores, um ferro elétrico, um freezer, tudo isso alimentado
por um sistema fotovoltaico isolado. Se você tiver isso, você vai ter que fornecer diariamente 9.881 watt-hora, né? E isso é um problema, isso é quase 1 kWh. Não é qualquer sistema fotovoltaico que vai conseguir gerar isso. O que você pode fazer já tirando de cara? Você pode substituir, tirar o ferro de passar e no caso o chuveiro aí, porque a gente vai imaginar que o cara pode ter a opção de colocar aquecimento solar, então já diminui muito isso o consumo, e aqui o consumo abaixa quase para metade, aqui abaixa pelo menos um terço aqui fácil, né? Aqui, ó, abaixo para 5.931, né? Se a gente for ter uma carga que consome 5.931 watt-hora, nós temos que ter um inversor que vai fornecer esses 5.931 watt-hora. E esse inversor ele vai ter uma eficiência de 80%. Então, na verdade, o que vai entrar nele vai ter que ser 7.413,75 watt-hora. Já começou a perceber que assim, a partir do ponto que você vai passando por equipamento, você vai ter perda de energia e você vai precisar de fornecer cada vez mais energia aí dos módulos fotovoltaicos, né? E das baterias. Então aqui a gente tem um controlador de carga que ele vai ter uma eficiência mais ou menos de 95%, e a eficiência para a carga da bateria a gente vai ter uma eficiência de 80%. Em outras palavras, para você carregar 80 watt-horas numa bateria, você precisa de 100 watt-horas, né? Você não carrega 100, você não gasta 100 watt-horas para carregar 100 watt-horas numa bateria. Você gasta 100 watt-horas para carregar 80 watt-horas numa bateria, já em média, né? Então aqui a gente vai ter um outro aumento de potência, então o controlador de carga ele vai ter que suportar, ele vai ter que fornecer 9.267,2 watt-hora por dia para essa bateria. E os módulos, no caso aí, com uma eficiência de 95%, os módulos vão ter que fornecer 9.754,9 watt-hora por dia. Bom, como a gente vai fazer esse projeto? Nós vamos fazer o projeto da carga até chegar nos módulos, e aí você vai entender que a escolha dos equipamentos ela é passo a passo, né? Então o inversor ele vai ter que fornecer aquela potência ali aquela energia de 5.931 watts. Então a gente vai escolher ele primeiro. Vamos lá primeiro na escolha do inversor. Então, escolhendo o inversor aqui, ó, ele vai ter que fornecer essa energia, né? O inversor de tensão, ele é um equipamento que, como é que a gente vai falar? O avanço tecnológico dele não seguiu o avanço tecnológico dos inversores que a gente conecta na rede, tanto que a eficiência dele é baixa comparado com os inversores conectados à rede. Então, esse tipo de inversor aqui, ó, um exemplo aqui, ó, esse aqui é um inversor da Ionic de 3.000 watts, 12 volts de entrada e 127 de saída, né? Então aqui eles têm as entradas dele, 12 volts, né? E essa aqui é a outra face, o outro lado dele, com 4 tomadas aqui entrada USB também, cabo aqui para conexão, para alguma forma. Aqui ele informa potência também, como é que ele está trabalhando, qual que é o nível de potência que ele está trabalhando. Aqui uma chave liga e desliga, é um equipamento bem simples por sinal. Então aqui a gente vai ter a entrada de 12 volts, saída de 127, né? E com essa potência aqui, ó, no caso, se a gente somar todas as potências de todas as cargas ao mesmo tempo, nós teríamos que ter um inversor que consiga fornecer essa potência. Se for aquele de 3.000 watts, até que dá, mas não necessariamente nós temos que escolher ele. Então, uma potência aqui de 1.420 watts, se a gente for atender todas as cargas ao mesmo tempo. Porém, se a gente sabe que a gente não vai usar, por exemplo, a gente não vai usar todas as cargas ao mesmo tempo, a gente não vai usar o ferro de passar, nós não vamos usar o micro-ondas todo o tempo, então a gente vai poder reduzir essa potência aqui bastante, né? No caso aqui, a gente poderia tirar o micro-ondas, que já daria uma potência aqui que estaria dentro da faixa tranquila aí de um inversor mais barato, né? Informações aqui, antes de definir o inversor, nós temos que saber as informações sobre o equipamento, né? Definir a tensão que a gente vai operar, se é 12 volts, 24 volts ou até superior, se é onda senoidal pura ou modificada. O inversor de tensão ele é um equipamento que você vai encontrar ele em bastante quantidade, e eu sempre aconselho você escolher de marcas que já têm um certo histórico no mercado.
você vai se deparar com equipamentos que não são satisfatórios, que dizem ter uma potência, mas não tem, e até equipamentos que desligam com potências inferiores a que ele realmente opera, que ele realmente está lá descrito lá assim. Então, é um equipamento bem sensível. Se a gente for levar em consideração que ele é um equipamento, digamos que você tem um inversor de 5 kW, né, de 5.000 watts, é capaz dele desligar, da proteção dele desligar, ou dele até queimar, né? Se ele, por exemplo, se você ligar um motor de partida, um motor que exige uma corrente muito alta de partida. Então é possível que isso aconteça. Então é um equipamento que você tem que ter bastante cuidado, e o consumo na casa que tiver sistema fotovoltaico isolado é um consumo que tem que ser consciente. O cara não pode ligar qualquer equipamento, ele tem que conhecer, ele tem que ter uma noção primeiro, e eu já vi instaladores que tiveram que fazer contratos do que poderia ligar e não ligar na casa. E eles estabeleceram isso bem claro. O cara ligou um motor lá de cortador de grama e o cortador de grama queimou o inversor. Eles foram lá, mostraram para ele, aí não, estava aqui no contrato, ó, você não pode ligar tal tipo de equipamento. Eles olharam, o cortador de grama estava acima da potência, foram lá e instalaram outro inversor, só que tiveram que cobrar o inversor, é claro, né? Então aqui a gente tem um exemplo de equipamento, né, de um inversor aqui de onda senoidal, 12 volts, a onda senoidal pura, né, e é 1000 watts Ionic, né? Esse equipamento aqui, ele conseguiria suportar o consumo dessa casa, desse tipo de sistema. Então aqui, a gente olhando os dados mais de perto, a gente vê aqui que ele vai conseguir atender esses tipos de carga. Quando ele fala que ele atende esses tipos de carga, significa que ele não garante que ele atende tipos de carga que não estejam aqui. É interessante observar isso. Tensão de entrada máxima de 15 volts, de 15 a 11 volts. É interessante observar que geralmente ele se desliga com 11 volts, ele desliga porque ele identifica que a bateria está muito descarregada. Aqui no caso ele vai ter proteção contra desligamento com desligamento automático, saídas duas fases de terra universal, tensão de saída 220 mais ou menos 10. Esse aqui no caso ele está falando que é 220, né? Então ele é um inversor 220, então esse aqui é um cuidado que você tem que ter também. 60 Hz com uma alteração aqui de 3 Hz, isso não vai fazer muita diferença para suas cargas. Forma de onda senoidal pura, né? Uma eficiência de 80%. É até estranho, porque isso é um dado comum dos inversores, 80% é uma eficiência bem baixa, e é um número muito redondo, que indica que talvez eles nem tenham testado essa eficiência de fato, né? Temperatura de 0 a 30 graus, que não é nenhuma informação útil, na verdade, ele não está falando que ele funciona, por exemplo, a 50 graus. Aqui potência de 1000 watts, né? Aqui a gente tem dois exemplos, né, de inversores que são 12 e 24 volts. Qual que é a importância de você usar 12 e 24 volts? Se você quando a gente for escolher o controlador de carga e o banco de baterias, o controlador de carga, na verdade, ele vai funcionar com a potência máxima na maior tensão que ele tiver das baterias. Geralmente os controladores de cargas podem funcionar com 12 volts, com 24 volts, com até 36 volts, ou até mesmo 48 volts. Então existem controladores de cargas que funcionam nesses quatro níveis de tensão. Porém, eu costumo indicar que você faça ou 12 ou 24. Se você puder, faça 24, que você faça com 24 volts, que você vai ter um maior aproveitamento da potência do seu controlador de carga. E aqui a gente tem então, né, o inversor. Um outro problema é que se você não vai encontrar tão fácil inversores de 36 e 48 volts, mas de 12 e 24 é mais fácil de achar. O mais fácil de achar é o de 12 volts, um pouco mais difícil é o 24. Então aqui a gente tem dois inversores, que está aqui um inversor de onda senoidal de 12 volts, um inversor de onda modificada de 24 volts. E nós vamos escolher esse de onda modificada de 24 volts, que ele costuma ser mais barato. Inclusive ele tem uma potência um pouco superior à do outro aqui. A diferença entre onda senoidal e modificada é que a onda senoidal é um chaveamento aqui que é de onda quadrada, que atende às suas cargas perfeitamente, sem nenhum problema. Só cargas do tipo de motor que pode ter um tipo de vibração, um nível de vibração, e esse senoidal, ele fornece uma senoidal, ele filtra, o inversor ele filtra o sinal, então ele te fornece uma senoidal pura. Porém não tem muita diferença entre as duas. Então assim, se eu escolher um de onda quadrada aqui, de onda modificada, ele vai atender numa boa, sem problema nenhum. Cálculo do banco de baterias, né? Então agora que a gente já escolheu o inversor,
nós vamos calcular quantas baterias e qual que é a potência das baterias que a gente usar, qual que é a ampere-hora por bateria, né? Então aqui nas baterias a gente sabe que a gente tem que tirar 7.413,75 Wh por dia. Geralmente, quando a gente vai definir uma bateria, nós precisamos estabelecer o seguinte: você não vai descarregar essa bateria totalmente, você não vai descarregar ela até o zero. Essa quantidade de watt-hora por dia, ela vai ser menor, ela vai ter que ser menor ou igual a um X, né, uma quantidade de capacidade da bateria, uma quantidade de capacidade aqui da profundidade de descarga. Em outras palavras, né, exemplo, para baterias de chumbo ácido, você pode descarregar elas até 20% por ciclo, ou seja, por dia você poderia descarregar 20%. E esses 20% teriam que ser equivalentes àqueles 7.413,75 kWh dia. Se forem baterias de íon lítio, no caso esse aqui é um Tesla Powerwall, eu vou falar desse equipamento numa outra aula, esse tipo de bateria ele vai permitir uma descarga bem superior, né, uma profundidade de descarga superior. Então você usaria menos baterias, apesar de ser um equipamento mais caro. Esse aqui costuma ser mais, você costuma achar ele fácil aqui no Brasil, né? Então, partindo do princípio que a gente vai escolher esse tipo de bateria de chumbo ácido, tem que ficar claro o seguinte: a minha quantidade de energia que eu preciso tirar por dia, ela dividido pelo 20% aqui vai dar a quantidade de energia que a bateria consegue acumular no total dela, se ela carregar totalmente até a descarga total. Significa que 24 volts vezes 1.544,6 ampere-hora dá essa conta aqui de 37,07 kWh. Isso aqui equivale a 10 baterias de 165 amperes. No caso, eu teria 5 pares de baterias, né, conectadas em série, dando um arranjo aqui de 24 volts. Cada bateria de 165 ampere-hora e 1.150 ampere-hora no total, né, aqui 10 baterias. Então lembrando aqui, ó, esse 1544, na verdade eu arredondei ele para 1165, porque essa é a potência, é a corrente que a bateria consegue suportar, né? Então aqui ele vai ter potência vindo do controlador de carga, dos módulos através do controlador de carga, e aqui indo para o inversor de tensão. Um detalhe importante também das baterias é que elas diminuem a vida útil conforme você utiliza elas. Então aqui no caso aqui, ó, se você utilizar profundidade de descarga muito alta, a sua bateria ela vai durar poucos ciclos. Um exemplo aqui é que se a gente pegar, por exemplo, que se a gente pegar uma bateria de chumbo ácido e fizer uma descarga dela de 20%, ela vai durar aqui mais ou menos uns 3.000 ciclos, né? Aproximadamente 3.300 ciclos, né? Isso equivale a aproximadamente 4 anos de uso. Aqui no caso também a gente sabe que um outro dado é que as baterias elas vão diminuindo a vida útil conforme você trabalha com temperatura. Então é bom você manter ela num lugar fresco, né? Uma ideia, assim, só para vocês terem uma ideia, se você fizer um conjunto de baterias com 20% de profundidade de descarga, você vai ter um conjunto que dura em torno de 4 anos. Se você dobrar esse conjunto de baterias, você vai durar apenas 6. Então essa escolha de baterias que tem uma profundidade de descarga de 20% é uma escolha ótima, na verdade. Não adianta você aumentar tanto o arranjo, que ele não vai aumentar tanto a vida útil por causa disso. Escolha do controlador de carga. Bom, o controlador de carga ele vai ter que fornecer 9.267,2 Wh por dia. Então ele vai precisar aqui um exemplo aqui, né? A gente escolhendo aqui um controlador de carga do tipo Tracer, né? Esse Tracer aqui se eu não me engano, é Pever, né? Esse cara aqui ele vai ter aqui as entradas para os módulos, as entradas para as baterias, uma saída aqui para carga CC de 12 volts ou 24 volts, e o que ele vai ter aqui de dados de fabricante?
No caso aqui, escolhendo esse modelo aqui, Tracer, esse aqui é o 4210, né? A tensão dele de entrada aqui pode ser 12 ou 24, as correntes dele aqui vão ser 20 a 40 amperes, aqui no caso com 24 volts ele vai ter 20 a 40 amperes de corrente de carga e descarga, né? A tensão de entrada da bateria de 8 a 32, e aqui também ele mostra o seguinte, ou seja, você não deve operar com mais do que isso aqui, mas o arranjo de baterias ele não vai ter esse nível de tensão. E aqui ele fala as faixas de MPPT, o número de módulos que você deve utilizar, né? Então ele opera com 24 volts, corrente de saída de 20 amperes, 5 controladores em paralelo, e aqui no caso, o que a gente está dizendo com isso aqui? Esse controlador ele consegue fornecer 20 amperes com 24 volts, isso nos dá 480 watts, né? Isso durante Então o que a gente tem aqui? O que nós temos aqui? Esse controlador ele consegue operar com 20 amperes e 24 volts, e contando que a gente tem 4 horas de duração do sol no dia, isso no pior dos casos, que é no inverno, nós vamos ter aqui um arranjo que vai poder fornecer 1920 watt-horas para a bateria. 5 vezes esse controlador vai dar uma potência superior à potência que a gente precisa gerar para realmente conseguir alimentar as cargas. Então a gente vai utilizar 5 controladores em paralelo. Isso mesmo, 5 controladores em paralelo. Nós vamos conectar eles em paralelo, tanto em relação aos módulos quanto em relação às baterias, né? Aqui no caso também, aqui, o número de módulos que a gente pode conectar tem que ser uma tensão inferior a 100 volts. Aí, no caso, para módulos de 72 células, nós podemos conectar strings de no máximo 2 módulos. Isso aqui são dados também que tratam da curva de carga. Eu vou ter uma aula que eu vou falar só sobre isso, só sobre controlador de carga. E aqui, alguns outros dados interessantes, alto consumo, coeficiente de compensação de temperatura, aqui se ele consegue trabalhar isso aqui com os módulos também. Então isso aqui são alguns outros dados interessantes que você pode observar aqui, né? Aqui ele nem é muito resistente, aqui P30, ele não aguenta quase nem umidade nem poeira, né, no caso. Aqui a gente tem também aqui, ó, aqui é o arranjo, né, de controlador de carga, eles vão estar todos em paralelo, tanto entrada quanto saída, aqui, ó, indo para as baterias e aqui vindo do arranjo fotovoltaico. Não tem problema você conectar esses controladores, porque eles conseguem operar em paralelo. Eles não têm esse problema, eles vão estar conectados em circuitos, eles não têm perigo de fornecer corrente um para o outro, né? Cálculo do arranjo fotovoltaico. O arranjo fotovoltaico, no caso, vai fornecer 9.754,9 watt-hora por dia. Cálculo do arranjo fotovoltaico. Nós temos que calcular então um arranjo fotovoltaico que vai gerar 9.754,9 watt-hora dia, né? Se a gente tiver aí 8 módulos de 310 watt-pico vezes 4 horas de incidência solar, vai dar uma potência superior a 9.754,9 watt-hora dia, né? Uma energia, na verdade, superior, né? Então aí a gente tem um arranjo, a gente tem que conectar eles em série, depois em paralelo, porque no caso o controlador de carga, a tensão máxima nele é 100 volts, e esses dois módulos aqui não vão produzir mais do que 100 volts se eles estiverem em série aqui. Se você conectar mais módulos, aí você pode até queimar o controlador, né? Recomendações de uso do SFI. Bom, o sistema isolado ele é feito para situações em que você não tem outra opção a não ser conectar com a rede. E a maioria dos casos ele vai dar um custo muito superior, principalmente porque envolve a compra e a troca das baterias, né? Então ele é para casos realmente que você não tem outra possibilidade. Eu vi até casos em que em clientes que preferiam usar o gerador a gasolina porque achavam mais barato, e de fato se eles fizessem as contas, a conta até saía mais barato. Um outro detalhe importante é que você não deve ter um consumo que não seja compatível com aquele sistema. Então você não deve consumir, digamos, se a potência se o consumo nosso é de 5.000 watt-hora do dia, você não deve consumir 10.000 watt-hora dia, porque isso vai deteriorar a bateria muito mais fácil, muito mais rápido, e você tem que deixar o cliente a par disso, ele tem que estar sabendo disso para que ele não cometa esse erro, né?
Uma outra coisa também é que você não vai encontrar inversores de tensão de tão boa qualidade quanto eles são com garantia tão extensa quanto no caso dos inversores on-grid. Então esse é um outro tipo de sistema, um tipo de sistema que ele não é muito viável. Alguns clientes preferem até ficar sem energia do que ficar na base de um gerador mesmo, do que ficar com um sistema isolado, que sai bem caro. Um tipo de sistema que eu fiquei muito interessado um dia é eu vou deixar o link aqui na descrição para o vídeo, é de um sistema que é numa Kombi, o cara tem uma Kombi que utiliza para alimentação e que ele transforma ela numa lanchonete. Ele tem os módulos e um sistema isolado nela para fornecer energia para o forno dele. Aquilo eu achei uma abordagem interessante. Por quê? Porque o sistema ali é pequeno, é poucas cargas e ele não usa o tempo todo. Ele não usa para uso diário como se fosse fornecer energia para uma casa. Se você tiver um sistema do tipo pequeno, exemplos, uma antena de transmissão que não chega energia lá perto, ou então um sistema que precisa, qualquer sistema que seja de pequena potência é viável. Se for um sistema, quanto maior a potência, menos viável fica. Vantagens e desvantagens. Bom, vantagem do sistema isolado é que você não tem nenhuma preocupação de ficar sem energia por causa da rede. Porém, a desvantagem é que ele sai mais caro e ele não compensa tanto se você não tem um retorno você não tem um retorno tão interessante, tão atrativo quanto um sistema conectado à rede. Existem opções em que você pode conectar à rede e ao mesmo tempo ter um sistema isolado, um gerador que te forneça energia ininterrupta, e no caso de acabar a energia, você não fica sem energia, porque você pode ser alimentado pelo solar e pela bateria. Eu vou abordar um tipo de sistema desse mais para frente. Inclusive a Tesla, eles fornecem esse tipo de sistema. Eu vou abordar ele numa outra aula com mais cuidado. Bom pessoal, é isso. Nos vemos na próxima. Não se esqueçam de inscreva-se no canal, ative as notificações, dá um like aí que ajuda e até mais. Bom pessoal, não deixem de se inscrever, ativem as notificações, dá um like aí para ajudar, aí está o meu contato caso vocês tenham interesse. Muito obrigado, até a próxima.